Hoje a conversa é para aquela pessoa que trabalha muito, vende, fatura, mas aí chega no final do mês, ela não sabe para onde que o dinheiro foi. Ela procura aqui, procura ali, olha os comprovantes, os Pix que ela fez, os Pix que ela recebeu e fica, e agora o que eu vou fazer aqui da minha vida? Financeira, pessoal, profissional, tá ali desnorteada. Aí mistura pessoa física com a jurídica, aí vai se embolando. Mas hoje o Zoom Podcast traz para vocês a solução. E a nossa solução é um cara que tem muita experiência e sabe muito bem do que ele está falando. Estamos falando de Juliano Abreu, que é controller, empresário, professor e agora, em breve, escritor, hein, gente? Que ficamos sabendo em primeira mão dessa informação. Bem-vindo ao Zoom. Boa noite, Marcela Murari. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Zoom Podcast e que essa noite seja uma noite fantástica, a gente possa levar essa mensagem para os empresários, para os controllers aí das empresas, para os gestores, né, que a gente já consiga alcançar esse público, levar essa missão de ajudar esses empresários. Você sabe que eu gosto muito quando vem alguém da área que eu não entendo quase absolutamente nada, porque eu aprendo muito e é através de vocês que eu tô entendendo o que é ter a empresa e a Marcela, né? Isso é muito importante também, né? Saber ter essa divisão, né? Então, eu fico duplamente feliz, porque é recíproco poder conversar com uma pessoa que não é da minha área, é de comunicação, que eu admiro pra caramba. Comunicação, eu falo assim, ó, a oratória, a retórica tem que ter em todos os negócios e é um prazer entender o que você faz e tá aqui que eu faço, não estou dividindo conhecimento. Junto nós dois estamos multiplicando nossos talentos aqui, fazendo uma coisa maior. Então fico duplamente feliz, Marcela. Muito bom. Ó, se você ainda não for inscrito no canal do Zoom, já aproveita para se inscrever, deixa esse seu like aqui no vídeo. Principalmente, uma coisa muito importante que você tem que fazer agora, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e entender melhor como pode melhorar a vida financeira e como você pode ter um norte no seu negócio, no seu sonho, na sua marca e fortalecer ela. Gente, ó, Juliano, ele é controller, professor, empresário, como a gente estava falando, escritor, ele deu aula, a gente vai falar sobre essa parte também dele na trajetória da formação, que depois ele foi dar aula na escola que ele se formou. Também, eu vou deixar ele, na verdade, se apresentar aqui, entendeu? Então, assim, ó, já vamos passar para essa parte, passar a bola para ele, porque eu quero saber, antes da gente falar de números, conta pra gente quem é você fora da planilha do Excel. Marcelo, é engraçado você falar isso. Quando você falou, eu estava fazendo uma reflexão aqui, né? Só vou adiantar uma parte e já volto. Antes de vir para cá, eu me perdi em quanto tempo que tinha o escritório. Aí você falou da trajetória, passa um filminho na cabeça, assim, né? Que de repente a gente começa a acontecer nos olhos dos outros, mas existe os anos de silêncio ali que ninguém vê. Aí se você falando, passou uma trajetória, o escritório já vai para quase 5 anos, eu fui, nossa, passou tão rápido assim na carreira solo. Então, mas falando de mim, né, fora do Excel, é meio difícil separar o Juliano do profissional, do pessoal, tá tudo enraizado, mas eu posso te falar assim que no fundo, sou uma pessoa simples, tá? Tenho um coração muito simples, uma maneira de tocar a vida muito simples. Falando, eu sou francano, sou filho do seu Cícero, da dona Dalva, que eu posso falar ali que foram meu alicerce, meu princípio de ética, de respeito, de retidão, que eu falo que a minha formação profissional começou ali. Meus pais são pessoas muito simples, assim, muito trabalhadores. Nenhum deles chegaram a empreender de fato. Então, esse empreender e trabalhar nisso, para mim, foi uma construção, mas a base veio ali dos meus pais. Sou casado com a Paula, que eu falo assim, a todo lugar que eu vou, que é minha grande patrocinadora, assim. E quando eu falo patrocinadora, eu falo, ela te banca? Eu falo, cara, banca, sabe o que é? Ela banca as minhas ideias, meus sonhos. Ela fala, tamo junto, vamos lá. Quando eu desanimo, ela fala, não, vai dar certo. Lembra quando começou? Então, ela é o amor da minha vida, é meu porto seguro, é a minha consciência ali, quando eu me perco, me faz lembrar. Sou o pai da Rafaela e do João, são filhos amados, estão na adolescência, que é o que eu falo, né? Tudo que eu faço não é para ganhar dinheiro, não é para me promover, é para no futuro, meus filhos, quando eles pensarem
na palavra honestidade, retidão, direito, justiça, trabalho, que seja eles lembrarem do pai deles, da mãe deles. Então, eu sou o resumo disso tudo, Marcelo, assim, ó, sou pai, sou marido, sou filho. Aí hoje, na meia década, pode falar, quase meia década, empresário aí, aprendendo tudo do novo. Eu falo assim, hoje, se você perguntar quem que é o Giuliano, eu falo assim que eu sou o resultado das minhas escolhas, das minhas amizades, das minhas conexões, mas principalmente das minhas decisões. Porque talvez na minha infância, que foi muito desafiadora, eu sempre estudei em escola pública, então assim, ó, nada foi fácil, mas foram de decisões. E se lá atrás eu poderia falar que se eu voltasse há 20 anos ou até mais no tempo, não vou falar muito não para não revelar a idade, tá? Não, já revelando, tô com 45 anos completos. Você já tá falando que você tá lá quase na meia idade, 50. Faltam 5 anos, pô. Mas olha que engraçado. Quando bateu os 40 anos, bateu aquela crise da meia-idade. Eu falei, poxa, todos os sonhos, eu falei que ia ser empresário, que eu tenho escritório. E peraí, ele foi meio que uma virada de chave ali, foi onde eu comecei a acelerar. Mas a palavra que eu falo assim, se fosse estar atrás, eu nunca me veria tão claramente aqui hoje. Então eu falo assim que eu era um improvável. Hoje não, eu sou um resultado. Mas o Giuliano, fora do Excel, é esse cara que leva o Excel para todos os lugares também. Sou apaixonado por corrida de rua, sou apaixonado por leitura. Estudei, fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, estou me especializando agora em tributação, com essa nova reforma tributária. Eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de ler. Então isso eu acho que é uma grande característica minha. Aprendi muito na faculdade, aprendi muito na pós-graduação, mas na verdade, o que eu aprendi muito mesmo foi com autodidata. Foi lendo livros técnicos, livros específicos, e não só de contabilidade e controladoria, principalmente de desenvolvimento humano, que me ajudou demais para hoje poder estar aqui num lugar conversando, contar a minha história. E fala assim, ó, é desafiador contar a história. O papel do empresário, hoje, do profissional, está tão enraizado e tão misturado, que quando pergunto assim, quem que é o Giuliano fora do Excel, dá uma reflexão. Mas assim, ó, a reflexão mais profunda que eu faço, quando eu falo assim que hoje eu sou resultado e antes sou improvável, que é assim, ó, nós somos únicos. Eu sou único, você é única. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então nós somos, só que eu não me considero criatura, eu me considero criador também. Se nós somos como o Criador, então nós não somos iguais, nós somos semelhantes a Ele. Então eu posso criar, eu posso mudar o meu futuro, eu posso mudar a minha vida, da mesma forma que, se você olhar na minha trajetória, ela foi uma construção de decisões. Então, o Giuliano é essa centelha divina que, se tirar todo o trabalho, é isso que sobra. Mas é um cara família, um cara que gosta de se cuidar. Precisa de encontrar o equilíbrio ainda entre descanso, mas são ciclos, tá? Eu acho que é isso, Marcela. Mas assim, ó, o que eu posso falar? Sou filho, sou pai, sou marido, sou empresário, sou atleta amador. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que eu sou maratonista. Em 2024, eu corri a Maratona de Brasília. Olha! Aí você fala, mas o que tem isso a ver com o trabalho? Tem tudo a ver. Aí, por isso que eu falo do Excel, que está tudo interligado. Para ir para Brasília, vai lá o Gil no Excel. Ó, qual que é o percurso, quanto que vai ser o custo da viagem, quanto que vai ser o investimento, o tempo da prova, tudo calculadinho ali. Então tá tudo junto. Mas a maratona me ensinou o seguinte, existem provas de velocidade e elas são aquele sprint maluco, e nos negócios às vezes você tem que ser isso, mas o grande segredo é a constância. Então, para ter sucesso nos negócios, a gente tem a ansiedade de querer tudo rápido, tudo para amanhã. Aí, assim, ó, vou trazer nesse ponto da reforma tributária que está em alta. Agora, todo mundo está assim, quer se movimentar, mas tem o tempo de maturação. Tá? Então, para correr uma maratona, eu me preparei por 1 ano. Para os meus negócios, eu me preparo com antecedência. Então, isso chama planejamento estratégico. Quando eu vou lá para uma viagem, eu faço um orçamento. Numa empresa, eu também faço um orçamento. Então, está tudo interligado. E, no fundo, que a gente busca tudo é o resultado disso. Tá? Na maratona, era concluir a prova. Eu não estava preocupado com o tempo. Então, eu tive meu resultado, eu tive meu sucesso.
Nos negócios, o resultado ele tem que ser positivo, é o lucro. Só que existe, eu acho que nós vamos tratar disso mais a fundo, existe uma grande confusão de custo, investimento, o que é perda, o que é ganho. Às vezes você perde ali, mas aquilo não é uma perca, é um aprendizado. Então, eu não sei se eu respondi claramente, mas o Juliano é isso tudo. Você está falando da reforma tributária, eu já estou até pensando num outro episódio do Zoom para a gente falar só de reforma tributária, porque assim, o que a gente viu de notícia falsa e de gente falando o que vai mudar sem nem saber do que se trata de fato e o que isso pode acarretar de melhoria, o que pode prejudicar em algumas coisas, porque é fácil, gente, nem tudo vai ser 100% sempre. Mas a gente pode depois organizar um podcast sobre isso, porque eu tenho certeza que o povo está cheio de dúvidas sobre. Eu tive que ler várias coisas para poder tentar entender o que é e eu ainda não tenho minha opinião tão bem formulada a respeito disso. Ela é uma realidade, ela já começou em 2026, as mudanças, tem um período para se concretizar, mas tem que tomar muito cuidado, existem muitas especulações e muita gente falando coisas que para causar desinformação. Eu também quero falar um pouco disso hoje, dessa desinformação, que você vai ver que faz todo sentido para essa construção do lucro. Isso é importante. Estou à disposição. Tá. Então, vamos falar então dessa questão do lucro então das empresas, né? Porque você costuma ensinar as pessoas a saírem do lucro para elas não têm esse conhecimento, mas elas conseguem, depois de ter essa consultoria, esse apoio seu, passar a ter lucro nos negócios e entender de fato como que funciona, né? Mas como que foi para você entender isso na sua própria jornada? Porque você teve um período também que você precisou entender isso para fazer a consolidação da empresa, né? Como que foi? Marcela, isso é muito importante, é interessante essa pergunta e muito importante falar disso, porque nem sempre eu fui esse cara que estou sentado aqui na sua frente. Já me endividei no passado, já fiz dívida de consumo, já fiz dívida emocional, então minha vida não foi essa maravilha que é hoje, vamos dizer assim, tá? Que comparando o passado com o presente é uma maravilha, mas é fruto de bastante trabalho, bastante esforço e dedicação. Quando eu lecionei, eu via isso dentro da sala de aula dos jovens, dos adultos ali, essa carência de informação. Eu te falei, eu tive pais muito simples, com formações... meus pais não terminaram o ensino médio, tá? Mas isso não quer dizer que essa falta do conhecimento técnico, de diploma, que eles não tinham sabedoria. Só que o que eles me ensinaram foi o melhor que eles tinham e eu absorvi tudo que é aquele melhor. Só que, a gente falando de economia, ela muda de tempo em tempo. O ciclo do dinheiro, o ciclo do lucro ali, é uma ciência, tá? Só que se você não aprende a base, o pilar, aonde que nasce o lucro, aonde que ele se consolida, aonde que ele se justifica, você fica perdido. Então, eu comecei, uma das primeiras profissões que eu tive, eu fui industriário, eu trabalhei em fábrica de calçado. Meu pai sempre foi desse segmento e eu acho que era um sonho dele ver o filho trabalhando ali. Só que foi foi uma das primeiras chaves de virada. Meu pai, quando eu me dei por gente, já tinha cargo de chefia, cargo de gestão, e sempre despontou na profissão dele. E até o meu interesse por números começou de criança, que às vezes ele levava alguns trabalhos, mesmo não sendo da parte administrativa, alguns papéis para casa. E eu achava bacana, era o tempo que eu passava com ele no final, alguns tempos, esse não era nosso lazer não, tá? Mas era uma diversão para mim ver o que ele estava fazendo e eu achava aquilo muito importante. Então, foi assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar com papéis. Então, assim, quando eu fui me crescendo, olhando nessa questão dessa vontade, já quis ser bombeiro também para salvar vidas, tá? E hoje eu falo que eu realizei esse sonho também de salvar vidas. Eu olhava aqueles papéis ali, eu falava assim, poxa, qual que é a ciência que está por trás disso? Como que eu posso fazer para trabalhar com números? Então veio a contabilidade ali. Só que antes da contabilidade, eu trabalhei como industriário, eu vi uma distância muito grande entre o profissional que está ingressando no mercado de trabalho numa fábrica de calçado e onde meu pai estava. Eu fiz a conta, cara, acho que pelo menos uns 20 anos para chegar lá, e se eu der sorte, porque era assim, é um chefe, meu pai trabalhou a vida inteira para chegar naquele local. Eu teria que aprender aquelas funções todas na prática, dominar.
Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um caminho inverso, eu vou começar a estudar. Isso eu já estava com quase 18 anos ali. Aí um dia, eu já tentei lembrar, eu não sei como que chegou esse papel até mim, um folhetinho do industrial que ia ter um vestibular. Eu falei, vou prestar esse vestibular. Eu acho que eu já tinha concluído o ensino médio. Aí tinha lá administração, ciências contábeis, não me lembro os outros cursos. Eu fiz para ciências contábeis e administração. E por coincidência eu passei, acho que em 7º lugar, e foi a virada de chave. Eu falei, pai, aí foi uma conversa difícil, né? Eu vou sair do trabalho e vou começar a estudar. E vou começar a procurar um trabalho na área. E antes de... Você vê como é que quando você toma uma decisão, o destino vai se encaminhando de tudo. Eu já conhecia a Paula, a gente namorava. E assim que eu me matriculei, surgiu uma oportunidade para começar a trabalhar no escritório de contabilidade. Então eu fui para esse escritório de contabilidade, matriculado, foi meu primeiro trabalho. E ali, Marcela, com essa visão já, um novo conhecimento, eu comecei a entender, ter uma maturidade da questão financeira. A contabilidade me trouxe toda essa base de entender o fluxo do dinheiro, mas não tão claro como que é hoje, tá? Quando a gente fala de contabilidade, a gente está olhando uma parte desse sistema. Tem a gestão financeira, tem a economia, tem outras vertentes. Mas foi ali que eu falei assim, ó, eu preciso de me policiar. Mas eu já saí de um salário de analista de fábrica para um de analista de escritório. Financeiramente tinha pouca diferença, mas era um mundo onde eu me realizava, eu já colocava uma roupa social, já me sentia dono daquilo. E com isso eu fui me desenvolvendo. Quebrei a cara muitas vezes por querer antecipar etapas, pelo emocional falar mais do que o racional. Aí você fala assim, não, eu vou me comprometer tudo aqui e tal. Tava certo a maneira de fazer, mas pelas coisas erradas. Às vezes por uma dívida de consumo. Depois que eu entendi a diferença, que ter dívidas não é ruim, dependendo do jeito da dívida que você contrai. Por exemplo, vou pegar o exemplo do iPhone, tá? Se você usa um iPhone para produzir conteúdo, para produzir rede social, você não tem o dinheiro, você financia lá em 30 vezes, 36 vezes no cartão de crédito. Mas se você vai fazer dinheiro com aquilo lá, essa é uma dívida de alavancagem. Você investe lá R$ 5.000 num aparelho telefônico, ele vai te voltar 10 vezes. Essa dívida é boa, ela se paga. Agora a dívida de consumo é aquela assim, ó, poxa, você tem dinheiro para comprar uma moto. E você vai ter dinheiro male para fazer a manutenção daquela moto. Você fala, não, eu vou lá, eu quero comprar um carro do ano. Essa dívida, você está antecipando uma etapa. Aí é uma dívida emocional. Aí se você for pegar esse carro e for trabalhar com ele, tudo bem. Mas se for só para mostrar para os outros? Entende a diferença? Mas eu vou continuar no iPhone. Aí eu comprei um iPhone, eu não vou fazer nada com ele, eu não posso comprar, não tenho dinheiro. Divido lá em 36 vezes e vou colocar no bolso. Esse dinheiro está depreciando aqui. O seu, pelo contrário, você está fazendo dinheiro com ele. Então, um outro exemplo para ficar mais claro. A pessoa pode comprar um notebook, eu vou falar de última geração aqui, ou de intermediário, sei lá, R$ 8.000 no notebook, para jogar, para jogos. Aquilo ali não vai servir para nada. Agora, se você compra um notebook para fazer um programa, para fazer um trabalho de mídia social, qualquer tipo de trabalho, aquele computador está se pagando. Então essa é a diferença. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Tá? E tem umas outras fases também na vida da gente. A gente que é mais jovem, o cérebro é mais acelerado, a gente costuma pular algumas etapas. Mas sempre vai ser a briga da razão com a emoção. E no mundo dos negócios, o cara que ele é muito emocional, me perdoe o cara ali, é o profissional que ele é muito emocional, ou a pessoa que ele é muito emocional, ele acaba perdendo a inteligência emocional dele, fazendo maus negócios por emoção, se endividando, enfim. Então eu confesso que... E eu não acho que isso foi errado, isso foi um aprendizado. Eu coloquei um diploma lá, falei, desse jeito eu não erro mais. Então um diploma de aprendizado. Então a construção foi essa, nem sempre foi esse mar de rosas. Hoje eu tenho uma característica, eu sou muito prudente, às vezes eu falo assim, poxa, eu poderia estar mais avançado. Mas eu sou um cara pé no chão, tenho os perfis mais agressivos e no mundo dos negócios é assim, ó, quanto mais você aposta, o retorno pode ser maior, mas se não der certo, o prejuízo pode ser menor.
Eu prefiro seguir a vertente que eu adotei de ter um crescimento, ele pode ser pequeno, mas que ele não seja linear, que ele seja constante e para cima. E nos últimos anos esse crescimento acabou sendo exponencial por algumas decisões que eu tomei, por algumas conexões que eu fiz. Quando eu entendi assim, ó, eu tenho um talento e você tem um talento, todos nós nascemos com esse talento. E quanto mais rápido você descobre esse talento, mais coisas você faz com ele. Só que, por exemplo, Marcela, hoje nós estamos aqui somando talento. No começo você falou assim, ó, eu não conheço nada da sua área, eu também não conheço nada, mas a gente acaba conhecendo, a gente fala nada assim, a gente se conhece. Só que eu tenho certeza que daqui hoje eu saio mais rico e você mais rica e nós não falamos de dinheiro. Você entende? É isso que é uma das grandes coisas, o poder do network, que são as redes de negócios, as redes de relacionamentos. Os meus maiores resultados vieram principalmente de clientes que eu atendi bem, que me conectaram com outras pessoas, conexões que eu fiz com essas pessoas que me conectaram com outras. Inclusive, você falou do livro, o livro é uma dessas conexões. A gente se conheceu no passado, tivemos uma história, fizemos alguns ensaios de trabalho junto. É um cara que eu admiro pra caramba, ele admira meu trabalho também e chegou no momento certo. Então vamos partir para esse lado. Então já vamos falar do livro? Vamos lá. Eu já ia deixar pro final para falar do livro, mas já vamos aproveitar que você puxou esse gancho, então. Conta pra gente o que é o projeto do livro, com quem você vai fazer também, se já tem previsão de lançamento. Previsão de lançamento é em junho. É um livro em coautoria, serão 10 autores. Esse livro, quem está encabeçando ele é o Saulo Cordeiro, ele tem uma editora hoje. E a gente fez alguns trabalhos no passado, ele conheceu. Não foi um conflito, não era o momento. A esposa dele também era controller e a gente respeitou aquele momento da parceria. E está tudo certo, isso acontece. Então, só que mesmo assim, eu falo assim, uma coisa que eu aprendi, Marcela, você poderia ser controller e estar sentado aqui na minha frente. Você nunca será uma concorrente minha. Eu não sei como que as outras pessoas veem isso, mas eu não vejo um concorrente. Eu vejo uma pessoa que, se ela está à frente de mim, ela carrega algo que eu não carrego. Então, se eu me conectar com essa pessoa, se eu for interessante para ela também, não interesseiro, nós conseguimos fazer uma coisa maior. Então, com o Saulo Cordeiro foi bacana o seguinte, ele é um cara muito interessante para mim e eu acredito que o que eu faço é muito interessante para ele. E junto a gente consegue fazer uma coisa maior. E nesse projeto do livro, é um projeto são 10 autores, cada um de uma área, especialidade, mas todos falando de um contexto. Como levar as pessoas para uma visão de futuro. Como que as pessoas podem se tornar um visionário. E eu tô falando assim, a ideia desse contato nasceu lá no passado de uma visualização. Fiz um contato com o Saulo, na época o Saulo Cordeiro, ele tem um programa que chama Córtex Pré-Frontal, a gente não se conhecia, eu já tinha a Jornada do Lucro, eu falei assim, cara, um dia nós vamos fazer uma coisa maior junto, que é a Jornada do Lucro e o Córtex Pré-Frontal. E o universo fala amém e as coisas vão cooperando. Então o livro é esse, ainda está na fase embrionária, eu já tenho muito material escrito, mas a gente está alinhando para fazer esse primeiro projeto em coautoria, mas já tem o projeto para o livro A Jornada do Lucro para 2027, ou talvez 2026. Então, e aqui em primeira mão, estou te passando isso, tá? Muito bom, estaremos lá no lançamento também, então quando acontecer, muito bom. Esse projeto, o projeto de estar no podcast, de levar a minha mensagem, o livro, não é uma coisa que nasceu agora. Isso se a gente falar de coisas de alma, acho que está comigo desde criança. Só que tem uma situação assim, ó, a gente nunca pode colocar o ter na frente do ser. E isso está relacionado a finanças também. Toda pessoa que tem alguma coisa, vamos falar de bens, ela tem só dinheiro. Eu já vi pessoas que têm muito dinheiro e chegam para o final do dia nas suas casas infelizes. E já vi pessoas que têm pouco dinheiro e chegam em casa tem uma riqueza enorme. Chega em casa, a esposa vem, abraça quando o filho é pequeno, papai, papai, mamãe, mamãe. Então, a riqueza e dinheiro tem essa diferença, tá? Então, assim, eu sempre cultivei coisas que valem mais que o dinheiro. Então, só que antes, se eu falasse assim, que eu ia escrever um livro, eu era só um doidinho. E tem a diferença ali você sabe qual que é a diferença, Marcela, do doido e do gênio? É só o resultado.
Os dois são visionários. Só que, por exemplo, não está no tempo ainda de concretizar. O meu escritório, antes da pandemia, eu trabalhava como CLT ainda, trabalhei em grandes corporações de Franca, aqui e fora de Franca, que me deu essa bagagem também. Eu falo que eu sou agraciado por Deus, por essas instituições, por isso. Mas assim, eu via lá na frente, eu falava, cara, eu vou montar um ecossistema aonde que eu posso, não preciso ter o escritório de contabilidade, mas que o escritório de contabilidade, a gente pode, eu gostaria de falar disso também, dos contadores especialistas, tá? Onde que eu tenha parceiros, onde que a controladoria, eu como controller, a Marcela me procura, eu talvez não tenha a solução específica, mas ela não sai de lá de mão vazia. Eu direciono ela, se o meu ecossistema não atender, eu vou direcionar ela. Ô, Juliano, o que você ganha com isso? Eu ganho você com o seu problema resolvido. Você vai ficar grata para mim pelo resto da vida. Talvez nós não façamos trabalho junto, como já aconteceu. Mas na hora que alguém perguntar, quem resolve esse problema? Juliano. Tá? E aí, mas então, eu ia te perguntar sobre isso, sobre essa parte das empresas, né? Porque aí a gente vê que tem essa função, né? O controller, ele tá ali, ele tá ajudando, tá auxiliando. E eu queria justamente que você falasse sobre isso, sobre essa parte da reestruturação. Se teve alguma que te marcou, assim, que foi muito... Talvez a primeira que você fez, logo depois que deixou o CLT, se dedicou. Não sei, teve alguma, assim, que ela... Todas são importantes, mas assim, alguma que tá ali no coração também. Olha, você fala isso, eu dou risada assim, de orelha a orelha, porque assim, não tem nenhuma que eu não aprendi algo novo. Aí você fala, mas como assim você tá lá ensinando, você tá aprendendo? É porque eu tô lidando com pessoas. Mas tem um caso, assim, eu posso falar dezenas deles, mas tem um caso que foi muito marcante, que foi no início, ainda estava na virada, assim, será que o que eu sei aqui... Porque existe uma coisa assim, Marcelo, quando você trabalha em grandes corporações, já existe uma estrutura, existe uma diretoria, uma presidência, uma vice-presidência, um conselho de administração, aí vai o controller, contador financeiro. Esse é um mundo perfeito, ele é mais engessado, tá? E quando você fica, eu vou falar de mim, como eu fiquei muito tempo nesse mundo corporativo, onde existe um começo, meio e fim, então você às vezes tem que fazer muita força sem saber para dar um resultado. Aí você imagina assim, você fica meio que cego. Que todas as empresas lá fora têm isso e que ninguém precisa do seu trabalho. Aí um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, da extraoficial, era uma empresa que ela estava endividada, uma empresa muito boa. No primeiro atendimento eu falei, cara, sua empresa é muito boa. Eu falei, essa empresa não... Cara, só me dá dor de cabeça, tem algum problema aqui. Eu falei, então vende essa empresa pra mim. Aí eu falei assim, mas como assim? Sua empresa, cara, tem um faturamento expressivo, você tem pedido. O seu custo direto, ele é baixo. Os seus custos variáveis aqui estão dentro do padrão e sua margem de contribuição é muito boa. Ele falou assim, mas como é que você está falando isso, Juliano? Como que você vê margem de contribuição? Eu vejo só no falta de dinheiro. Aí eu falei assim, me dá o resumo desses relatórios, eu vou fazer um estudo. Entreguei meio que numa folha de A4 para ele, o faturamento. O cara olhou, ficou meio assim, falou, siga esse passo aqui, semana que vem a gente conversa de novo. Aí ele me deu 3 dias, ele me ligou, pode conversar, meio ansioso. Eu falei, podemos. Falei, o que foi? Eu falei, cara, eu tenho que te agradecer, você salvou meu casamento. Eu falei assim, mas como assim, né? Assim, eu pensei que a minha esposa estava me roubando. Porque assim, nas empresas menores, é muito comum, nas empresas familiares, é meio que um padrão. Geralmente, quando o homem ele é mais a parte comercial, tem as inversões, tá? Mas é raro isso, o homem é a parte comercial que vai, que negocia tudo. E geralmente a esposa, quando está no negócio, ela é o financeiro. Quando não é o financeiro, é uma pessoa próxima. Aí essa pessoa, quem cuidava era o financeiro e o cara é muito bom de vendas, tudo, mas entendia pouco de gestão. Aí ele falou assim, eu estava me roubando. Aí eu falei assim, agora vamos para os números. Você vai explicar, você vai assim, mas não, então tinha um ladrão lá. Não é um ladrão, mas que eu falo que é o vilão do lucro. Eles tinham uma empresa familiar, um faturamento muito bacana, os custos diretos ali organizados, tributação tudo certinho, o contador lá muito responsável. Aí chega na margem de contribuição, paga os custos fixos.
Só que o que era a confusão? É onde que eu chamo da confusão patrimonial. Misturar pessoa física com pessoa jurídica. A empresa tinha 30% de margem de contribuição, tinha ali, sei lá, 15% de margem de lucro. Eles consumiam da parte que eles não consideravam como prolabore mais de 20%. Então a empresa, todo mês, ela fechava 5% negativo. Só que aí quem que paga as contas era a esposa, aí o cara falava assim, tem alguma coisa errada. Aí são outras coisas que eu ensino para os meus clientes, para os meus alunos, assim, ó, separem, isso é primordial, é básico, dados da empresa, pessoa jurídica com pessoa física. Aí que eu falo é o seguinte, é sua esposa que toma conta das finanças? Vocês têm contas separadas? Tem, mas minha esposa não sabe quanto eu ganho, meu marido não sabe quanto eu ganho. Cara, esse é o maior erro de prosperar. Sabe por quê? Vocês não resolveram casar, ou estão juntos, ou construir uma vida junto? Para que separar as finanças? Aí o inimigo mora ao lado. É bem isso. Vocês ficam juntos, se amam, tal, mas não pode falar de dinheiro que dá briga. Então, assim, a sua prosperidade vai ser menor. E, Marcela, aí de novo, voltando lá atrás, nem sempre eu fui assim. Só que eu posso te falar, existe um divisor financeiro na minha vida. Hoje, o dinheiro que entra na minha casa, a Paula tem a parte, a Paula trabalha comigo no escritório, cuida de uma parte, tem a empresa dela, também atende os clientes dela, mas as nossas retiradas, não existe a retirada do Gil, não existe a retirada da Paula, é a nossa retirada ali, é o que vai pro... não é assim, ó, seu pai paga o inglês e eu pago a academia, não é isso, é nós prosperamos. E a vida, quando fez essa virada de chave, ela alavancou nessa parte financeira. Aí então, voltando nesse caso, o cara falou assim, você salvou meu casamento. Eu falei assim, como? Mas uma folha de A4? E não foi o primeiro trabalho, mas foi o trabalho que eu falo que tem mais impacto, que aí quando eu falei assim, ó, eu vou atender empresas. Aí eu falei dos doidinhos lá, da diferença do doido e do visionário. Isso aqui, eu falava assim, eu vou atender empresas antes da pandemia, de forma virtual, fora de Franca. Não vou nem conhecer a empresa dele por necessidade, eu vou lá fazer uma visita. As pessoas falam, você é doido. Você é doido. Eu falo, cara, eu vou atender clientes fora de Franca sem estar presencial. Eu falo, você é doido. E hoje eu tenho clientes fora de Franca, tenho em 8 estados, mais Distrito Federal, tenho clientes aqui em Franca, eu atendo presencial. Então, mas nasceu basicamente, Marcelo, dessa visão. Isso aqui foi a prova que eu falei assim, ó, poxa, agora é a hora da virada. Então, posso dizer que é um marco. Quando eu falo lá que eu falei no início que eu queria ser bombeiro para salvar vidas, salva até casamento hoje. Então, também. Quase um terapeuta, basicamente, só da parte financeira, né? E aí ele conseguiu resolver essa questão das pendências financeiras e ele conseguiu prosperar. Ele separou o PJ de pessoa física e foi. Separou o PJ de pessoa física. Aí nós fizemos um trabalho de 2 anos lá, a empresa transformou. Assim, o trabalho também tem começo, meio e fim. Tem clientes que querem continuar, eu sempre falo, trabalho tem começo, meio e fim, mas depois cria uma confiança e uma afinidade e criam outras frentes de trabalho. Então eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu abri o escritório, tá? Quase 5 anos. É isso mesmo. Desse cliente específico, a empresa, ela não estava endividada. Por isso que eu falei assim, então vende essa empresa para mim. Porque a empresa, ela tinha margem de contribuição e margem de lucro. Quando a empresa é ruim, Marcela, para você entender, imagina como um funil. A primeira linha de cima lá é o faturamento, é a venda. Aí você tem que pagar seus custos com mercadorias ou com serviços. Depois você tem seus custos com impostos, com taxas, com comissões, tudo que é variável. A hora que termina aquilo ali, a gente chama de margem de contribuição. Esse indicador também, ele é o mais lindo dos negócios, aquele que manda no jogo. Quanto maior a margem de contribuição, maior a potência da empresa. Aí dali para baixo é 100% gestão, que você vai pagar o seu custo fixo. Então nesse cliente, ele ainda pagava o custo fixo, só que tem uma outra coisa que eu chamo de custo não operacional. E ele pode ter dava lucro, ele poderia ter as retiradas dele, poderia ter retirado do Prolabore, só que nessa confusão tinha lá a faculdade da filha, tinha lá a parcela de lancha, tinha lá o combustível do carro. Fala assim, mas isso aqui é da empresa ou é meu? Eu falo, não, a empresa que paga. Eu falei, tá bom, você tira isso aqui da empresa, a empresa vai morrer? Eu falei, não, então tudo isso aqui, vou te ajudar a pensar. É como se fosse seu Prolabore, a sua retirada. A sua empresa dá 15% de margem, independente do seu faturamento que ele tinha lá, é 15% de margem, ele retira 20%. Então você está retirando mais do que a capacidade do negócio.
Então lá, quando ele pagava o custo fixo dele, a parte de lucro, vamos falar que era R$20.000, tá? Ele tirava 25. Entendeu? Então é isso que acontecia. Aí todas as contas não fechavam. Aí foi feito esse ajuste. Aí depois entramos em precificação, entendemos qual que é o produto dele, em mix de produto. Ele tinha vários produtos que não fazia sentido ele ter no estoque. Ah, Marcelo, aproveitando, deixa eu falar desse do estoque também. Sim. O estoque, eu sempre falo para meus clientes, cara, eu já revelei minha idade aqui, então eu posso te falar. Tinha no passado, tinha um Patinhas lá, que ele tinha um cofre de dinheiro, naquela época que o só dinheiro moeda, era né? só moeda, né? Tinha valor ter aquilo ali parado, questão da inflação, então o dinheiro não perdia valor no tempo. Hoje está tudo diferente. Mas a gente tem que trazer essa visão. Quem não lembra do tio Patinho, é a mesma coisa. Você vai abrir seu estoque, é como se você estivesse abrindo o seu cofre da sua empresa. Aqui lá tem mercadoria, tem produtos ali, que seja, tem matéria-prima, mas lá é dinheiro. Você fala, não, não é dinheiro. É dinheiro, só que ele está transformado em uma matéria. E aquele dinheiro ali parado, ele é muito caro. Porque se você tivesse no banco, colocado na poupança, pelo menos 0,5% ia render. Se ele ficou um mês parado ali, ele já perdeu 0,5%. Aí esse estoque, ele é o tesouro da empresa. Ele tem que sair dali, tem que movimentar, ir para a rua, trazer mais dinheiro para pagar a operação, pagar o caixa, gerar novo estoque. Então, uma dica de ouro para os empresários. A partir desse momento, nunca mais fale que você tem estoque ali. Você tem dinheiro parado. E aquele dinheiro parado tem que movimentar. Cada dia que ele passa no estoque, ele perde mais o valor. E o pessoal se vangloria, né? Não, meu estoque é imenso, eu tenho muita coisa que e você está só guardando ali. Põe isso, gente, para circular, né? Mas o que acontece? São crenças que são enraizadas. Se a gente voltar numa época que o nosso dinheiro não era o real. Hoje, a gente falar que a gente não tem uma inflação, a gente tem uma inflação ali. Mas teve um momento que o real ele chegou a valer mais que o dólar, mais que o euro, se eu não me engano. Mas que o dólar eu sei que ele valeu. Mas no passado, como que era isso? Olha como é que as famílias mudaram também, a visão do dinheiro mudou. Antigamente, o que era? Você trabalha, estuda, tem um diploma, coloca na parede, tem uma profissão, compra uma casa. Hoje, as pessoas falam assim, peraí, eu vou comprar uma casa, vou colocar 1 milhão aqui. Não, peraí, eu vou ver de aluguel, pego esse 1 milhão, coloco no banco, vou ver de juro. Não preciso nem trabalhar. Do estoque é a mesma coisa. Numa época que a inflação era muito alta, a gente pegar a época do gatilho, que você ia de manhã, o preço de arroz era R$10, na parte era 15, à noite era 20, fazia sentido você ter um estoque. O seu estoque de mercadoria valia muito mais que o dinheiro ia perdendo o valor no tempo. Agora hoje não. Hoje com a facilidade que a gente tem de logística, a internet, você compra uma coisa lá no sul hoje, de uma empresa lá no sul, amanhã está na sua casa. Você fala como? Os envios rápidos, os e-commerce. A pandemia foi muito ruim, foi uma época muito sofrida, mas ela acelerou muito o tempo. Aí voltando quando eles me falavam que era doido. E aí deixa eu concluir essa parte do doido, que é só o resultado. Ó. Eu lá atrás era um doidinho que eu falava que eu ia ter um escritório. Hoje eu sou um gênio. Que as pessoas que me criticavam no passado me chamam e falam, como você está fazendo hoje? Então a minha visão do passado não estava ajustada para a minha realidade. Então era só um doidinho. Agora depois que você tem um resultado, você é um gênio. Perceba, a maioria dos gênios, no começo eles foram passados de louco. Eu não sou nem tão gênio assim, eu sou um cara teimoso que via à frente do meu tempo. Tá? Mas você sabe que você contando assim, eu tô fazendo uma comparação aqui, porque o Zoom completa agora em fevereiro 4 anos. Franca não tinha podcast, tinha 1, 2 no máximo também, nenhum deles tinha uma mulher apresentando, não tinha nada. E eu parei para pensar, falei, é um ramo que todo mundo gosta de podcast fora daqui, por que não trazer para Franca? Você tá doida? Quem que você vai levar? Porque você não vai ter nem entrevistado, você vai conseguir fazer isso 1 ano e depois você vai começar a repetir, gente. Quando repete é porque a pessoa tem sempre muita coisa boa para falar, não é por falta de gente. Porque Franca tem muita gente talentosa, tem gente da região que vem, mas as pessoas taxam até hoje, mas você é doida ter um podcast em Franca? Vai chegar um momento que vocês vão falar, mas você foi gênio de ter um podcast. A hora que crescer igual um flow da vida,
Vocês vão puxar esse corte aqui, igual agora com o Juliano, que falaram que ele era doido na época da pandemia. Calma. A gente vai chegar nesse momento também, né? Porque tudo requer muito esforço, né? Quando a gente vai empreender, que é uma coisa que você sabe, né? Você empreende, então você sabe o tanto que é complicado. Mas a gente consegue, eu né? empreendo e ajudo empresários a empreender. Você falando ainda nesse assunto, Marcelo, tem um fato que é engraçado, tá? Só que tem duas vertentes, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre estive com pessoas, me relacionei com pessoas que eu falava que estava à frente do meu tempo. E aquilo lá é muito bom, só que às vezes a distância ela é muito doída. Mas eu sempre me espelhei nesses profissionais que estavam acima. E igual quando eu falo que eu era um improvável, por quê? É quando eu tenho certeza que as pessoas, quando você viu o Zoom podcast lá na frente funcionando, você já tinha visto na sua cabeça. Tinha. Olha que eu falei que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nós criamos duas vezes. Primeiro a gente cria na nossa mente. Depois que a gente viu, é só materializar. Ou a gente, por exemplo, um livro. Eu vou criar ele na minha cabeça, depois eu vou materializar ele no papel. O seu escritório aqui hoje, o seu podcast, seu estúdio, perdão. Você mentalizou ele e viu. Só que quem está no mesmo alinhamento, no alinhamento do passado com você, não consegue ver aquilo que você está vendo lá na frente. Fala assim, você é doida? Tá? Então, só que se você cola em alguém que já tem um podcast há 10 anos, já tem uma vertente de comunicação, essa pessoa nunca vai olhar para trás e falar assim, para por aí. Ela vai falar assim, ó, não vá por esses caminhos, que esse do eu vem para isso que você vai mais rápido. Então você colhe coisas do futuro. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa, Marcela, que chama amor também. E isso, às vezes, nos impede de crescer. Eu vou falar de um fato aqui. Pai, se eu estiver ouvindo, entenda com muito carinho, tá? E foi muito importante isso para mim. Quando eu fiz essa virada de chave, e com a Paula também foi difícil. Eu trabalhava, já tinha um cargo muito bacana, tinha um belo salário, mas faltava alguma coisa, sabe assim, ó, empreender no negócio dos outros é muito difícil. Aí você tem uma visão, você vai, aí eu não sei se é por vaidade, se é por falta de conhecimento, as pessoas vêm e falam assim, ó, você não se encaixa aqui, vem tentar te aparar suas arestas e não te deixa crescer. Então chegou um momento que eu precisei de tomar uma decisão. Aí meu pai, sempre uma pessoa que eu respeitei muito, fui conversar com ele. Falei, filho, acho que não é o melhor caminho. Te apoio em tudo, mas você tem uma família, tem isso, tem aquilo. Aí beleza, vai conversar com a Paula, Gil, tô com você do que daí vier, mas ó, e se não der certo, né? Aí você fala, poxa vida, mas eles querem meu mal? Não, é um amor também, e é preservação. Só que nesses momentos a gente tem que se bancar. Aí, sempre as pessoas que querem nos proteger, de alguma forma, sem saber, elas acabam limitando o nosso conhecimento, o nosso crescimento. O que eu fiz? Fui atrás de quem já tinha feito. Como é que foi? É isso, ó, o universo vai te testar. A hora que você achar que tá tudo certinho, vem um negócio e fala assim, é isso mesmo que você quer? Isso deve ter acontecido mais ou menos com você. Várias vezes. Só que, Marcela, eu fiz assim, ó, eu quebrei a ponte, eu falei, não tem mais volta. Ou vai dar certo ou não vai. Fala assim que meu dia a dia é um mar de rosas? Não, tem clientes que saem, tem clientes que entram, tem outros trabalhos. Não é. Mas a minha cabeça, hoje, ela expandiu, que isso que eu falo para todos os meus clientes, que é onde nasce o lucro, é na consciência. Ela me expandiu tanto que eu não consigo me ver fazendo o que eu fazia antes. Não é fazendo, é fazendo só o que eu fazia antes. Parece que você estava numa realidade alternativa, num universo diferente. Mesmo que assim, são 5 anos hoje na sua empresa. Mas parece que estava numa galáxia tão distante, não é? Ó, o quanto que foi para me alugar a sala, primeiro dia, aquele frio na barriga, e eu tinha o dinheiro, eu fui conversei com o proprietário, ele é empresário a vida toda, e ele falou, Jean, assim, ó, não tem como dar errado. Faça, você já tem o problema. E aquele negócio, assinei o contrato ali tremendo. Na hora que eu entrei pro escritório, a primeira hora que eu trabalhei no escritório, que eu tinha um escritório informal no começo, assim, atendia no cliente. Na primeira hora, eu trabalhei mais que eu trabalhei numa semana inteira. Foi assim, meu Deus. No primeiro mês, eu falei assim, por que eu demorei tanto tempo a fazer isso? Só que não é mar de rosas, aí vem um monte de dores.
Quando você trabalha, empreende no empreendimento de outra pessoa, você não precisa se preocupar com jurídico, não precisa se preocupar com contrato. Se vendeu ou não vendeu, o seu dinheiro está na conta. Aqui é um mundo de outras possibilidades. Só que, lembra que eu falei que quem arrisca mais tem um retorno maior? Se perder, também tem uma perda maior? Só que hoje a minha mentalidade é assim, ó, eu posso perder tudo que eu construí até agora, que eu construo de novo mais rápido. Aí você fala, você vai voltar para trás? Não tem jeito de voltar para trás. Isso chama um processo de transformação. Você não volta para a fase anterior, você elimina ela. O exemplo clássico é a metamorfose da borboleta. Ela é uma largatinha ali, feia ali, ó. Talvez tenha alguém que gosta, mas entenda com amor que eu tô falando, que a borboleta, depois que ela sai do casulo, ela é muito mais bonita, mas ela abriu as asas. Tem uma borboleta que acabou de passar na tela arte aqui. Linda. Aí ela fala assim, não quero, eu vou voltar lá pro casulo e quero ser larva. Não tem jeito mais. Então assim, ó, e nos treinamentos, nas mentorias, no trabalho que eu faço personalizado com os clientes, a primeira coisa que eu desperto neles é essa consciência, que eu chamo de consciência lucrativa. Porque a consciência empresarial, ele já tem. Marcela, não teve um. Todo empresário que eu atendo, independente do cara que está endividado, do cara que parou de crescer, ou do cara que precisa de crescer mais, ele quer crescer mais, e eu falo para eles, vocês já fazem o mais difícil. Fala, como assim, Jean? Eu não entendo o que você sabe. É que você não tem noção do que você faz. Você pega um sonho, ainda falando de sonho, que você criou na sua cabeça, você colocou ele no papel, foi lá, vamos falar de uma indústria, tá? Que indústria que eu acho que é sofrida pra caramba. Você tem um sonho, você pegou uma indústria, compra máquina, às vezes financiada, que não tem, contrata gente, vai comprar matéria-prima, vai produzir, já se endividou tudo, tá vendo? Então não estou falando de nada. Aí ele vai vender, aí ele fala assim, aleluia, eu vendi. Só que a hora que ele vender, ele tem 30, 60, 90, 120 dias para receber, tá? Então eu falo assim, você já faz o mais difícil. Agora assim, ó, vamos potencializar isso? Vamos ver nos pilares do lucro o que você precisa fortalecer? Tem uma frase que fala assim, ó, que o sucesso deixa rastros. Eu peguei e fiquei refletindo um bom tempo por aquilo lá, que assim, ó, sucesso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com lucro, tá? Riqueza para mim é muito diferente de dinheiro. Riqueza para mim é tudo que o dinheiro não pode comprar. Você tem algumas liberdades de tempo, liberdade geográfica, tudo, mas eu vou focar só nessa questão do lucro. Da mesma forma que o sucesso deixa rastro, o lucro também deixa rastro. Só que você tem que entender o seguinte, você tem que fortalecer alguns pilares. Então, no programa específico, que é a jornada do lucro que eu falo que você tem 5 pilares, igual a palma da sua mão aqui. Você tem que fortalecer todos eles. Aí uma outra analogia que eu vou falar desses pilares aqui, é de um equilibrista. Nós somos totalmente esse equilibrista, só que nós só temos 2 mãos. Só que tem 5 bolinhas que você está equilibrando. 2 vai estar na sua mão, 2 está lá em cima. Uma hora uma está em cima, outra está embaixo. Mas o que é o segredo? É você fazer ela girar e ela está em constante movimento, tá? Então, pensando nesses 5 pilares, nessas 5 bolinhas ali, todo empresário, para ele chegar no lucro, ele precisa de passar por pelo menos esses 5 pilares, que é o pilar da informação, tá? O pilar de compras, o pilar de custos, tanto fixo quanto variável, de precificação, que esse aqui já falo sobre ele eu trato com carinho enorme, e de vendas, tá? Se você fortalece todos esses pilares, tem mais um, que é produtividade, e indústria é a produção, no meu trabalho, no seu, até onde a gente consegue atender sem perder qualidade, tá? Esses pilares são fundamentais. Fez isso, não precisa de ter medo de ter negócio. O que acontece é quando esse empresário, ele pega as bolinhas, tudo uma coloca debaixo do braço, ele vai, e o cara, esses malucos, vamos falar assim, que ele não tem o resultado, esses doidinhos aí, eles sabem onde quer chegar. Sim. Só que vem aquela ansiedade, eu quero vender. E Marcela, todos os clientes que eu atendi até hoje, alguns têm uma visão um pouco mais elaborada, mas sempre tem esse olhar só no faturamento. O faturamento, você fala, Juliano, então você está doido, se você não vender, você não tem dinheiro. Eu te provo, se você vender desajustado, você pode faturar milhões e você não vai ter dinheiro. E é o que acontece com a maioria das empresas quando ela me procura. Isso é clássico.
Juliano, cara, eu vendo, eu tenho uma estrutura bacana, eu faturo, não tem dinheiro. Só que aí tem algumas análises que a gente tem que fazer, Marcela. Você fatura e não tem dinheiro. Uma pergunta que eu fiz para um cara que fosse também que foi num bate-papo, virou cliente também. Foi fantástico. Falei, cara, eu tô com a minha empresa há 10 anos e sinto que eu não tenho nada. Eu falei, como é que você começou quando você tinha a sua empresa? Ah, com uma ideia, uma sala e eu sozinho. E o que você tem hoje? Eu tenho uma estrutura, eu tenho 20 colaboradores, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Você não tem dinheiro físico, mas olha o patrimônio que você construiu. Quando a gente fez a conta, ele construiu um patrimônio de 5 milhões. E achava que o negócio era Não ruim. tinha nada, né? Entendeu? Então, assim, ó, aí existe, só que aí esse é o caso positivo. Agora, existe o cara que realmente, ele começou, tá lá 5, 10 anos, a empresa vende pra caramba, tem uma marca bacana e ele não tem patrimônio. Ele fica no giro ali. Aí esse cara tá no lucro, no faturamento. Aí, nesses 5 pilares, Marcela, sem informação, tá? Informação, a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho um sistema. Eu tenho lá, mas você, o que você vê desse sistema? Não, eu lanço lá o quanto você pagar, quanto você receber e tal. Mas você lê ele? Não, então você só tem dados, você não tem informação. Beleza. Primeiro pilar, vamos construir informação. Porque sem informação, a gente não faz nada dali para frente. Aí depois, compras. Vamos ajustar compras. Vou falar de uma indústria ou de um que serve para uma indústria ou para uma revenda, tá? Serviço é um pouquinho diferente, mas é essa mesma pegada, tá? Juliano, mas você está falando que eu vou ter lucro em compras? Comprar bem é muito melhor do que vender bem. Se você vende um produto por R$100, que seja, se você comprou ele por 50, eu vou falar de lucro bruto, que sem imposto, sem nada, só para entender matematicamente. Você vendeu ele por 100, ele te custou 50, tem um lucro bruto ali de 50. Só que aí, seu fornecedor te fez ele a 40. Você está vendendo pelo mesmo 100. Sem você fazer nada, você negociou com ele, você já ganhou 10. A margem, quando você economiza R$1, essa margem de economia ela é 100%. Esse dinheiro não saiu do seu caixa. Agora, quando você vende um produto lá na frente, que você tem pelos mesmos R$1, você tem uma margem de contribuição de 30%, ele vai te sobrar 30% para você pagar a sua operação. Aí vamos falar assim, eu vendi um produto de R$1 que me sobra 30 centavos. O meu custo é de 10 mil. Quantos produtos desses eu tenho que vender? A gente faz a conta inversa. Geralmente você fala, não, mas eu não vendo isso no mês, eu vendo a metade. Então você vê como é que está o desajuste. Então tava lá, tá falando de informação, falando de compras, ajustou esse pilar, você tem lucro. Aqui é a gestão de custos fixos e variáveis. Nos custos variáveis a gente entra em comissão, desconto, taxa de cartão, tudo que está relacionado à venda da mercadoria. Quanto mais você vai vender, em percentual isso que vai crescer. E existe muitas oportunidades aqui. Entra em política de precificação, entra em política de desconto, aí entra um especialista ou contador, que aí eu direciono quem quer ser o contador. Vamos lá conversar com ele, vamos ver o que ele consegue nos ajudar dentro da lei, dentro das regras, de se tem alguma economia tributária aqui. Tá? Beleza, ajustou, isso aqui tem oportunidade de lucro. Aí você vai no que eu falo que é o primeiro básico, é o primeiro passo de encontrar o lucro, é a precificação. Se você falhar nela, Marcelo, você falhou em tudo para frente, tá? Mas veja que tá tudo atrelado. Se você não tem informação, você não consegue fazer precificação. Se você não tem gestão de compras, seu custo vai ficar mais caro. Você já perdeu margem aqui direto. Se você não sabe quanto você tem de operação ou quanto você tem de custo variável, também você não vai colocar na precificação certa. Tá? Então esses três, chegou na precificação, ajustou tudo isso aqui, aí vem vendas. Aí sim, eu posso falar assim, ó, cara, se você vender 1 milhão, sua margem de 30%, você vai ter 300 mil de margem de contribuição. Quanto que é seu custo fixo? É 50 mil, então você vai colocar 250 no bolso. Aí sim. Aí se o cara fala assim, não, mas eu não sei minha margem de contribuição, mas se eu faturar 2 milhões, 1 milhão não está dando, se eu faturar 2, eu vou ter lucro? Provavelmente não. Se com 1 milhão está dando prejuízo, você não sabe quanto que é seu custo fixo, não sabe quanto que é seu custo variável, não sabe em que tributação que você está, tem cliente que não sabe. Mas enfim, eu vou concluir essa parte. Ajustou informação, compras, custos fixos e variáveis, ajustou precificação, aí sobra o quê? 99% de esforço de venda. Só que é muito mais fácil, Marcela. Existe uma ciência. Tá? Se você sabe o seu custo fixo,
Você sabe quanto que custa a sua operação, o que você precisa para pagar ela no mês. Se você quiser ter lucro, é seu custo fixo, mas o lucro você deseja ter. Aí é onde que eu falo que é uma ciência e que o lucro deixa rastro também. Tá? Não tem como dar errado, tá? A não ser se o mercado lá na frente não aceitar aquela precificação, a não ser se o produto for ruim mesmo. Tá? Mas você ajustou, sabe o seu custo fixo, sabe seus custos variáveis, você vai saber a sua margem de contribuição. Aí matematicamente a gente faz uma conta. Custo fixo dividido pela margem de contribuição dá o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É que o pessoal fala break-even point em inglês, é muito bonito, mas eu falo assim, é onde zeram as contas. Imagina assim numa estrutura, que você tem um custo fixo, que você sabe que tem o quanto que é, para a gente não fazer conta aqui, tá? Aí sua margem de contribuição, você vê que para zerar você precisa de faturar 300 mil reais, ou seja, 10 mil reais por dia se for vender 30 dias, para zerar as contas, você já tem uma meta. Então você fala assim, para mim zerar, para mim não ter prejuízo é 300 mil. E se eu vender 350? Aí chama margem de lucro. Até a ponto de equilíbrio, você está trabalhando para pagar a conta. Bateu aquele ponto de equilíbrio, você faz o esforço de venda ali para frente. Então é onde que vem toda a ciência. Então por isso que eu falo assim, margem de contribuição é mais importante que faturamento. Porque faturamento por faturamento não fala muita coisa. Tá? Ele só fala assim, é igual, eu faturo 1 milhão. Às vezes eu já peguei uns clientes mais arrogantes, assim, o trato é difícil. Por isso que eu falo assim, que eu estudei muito, principalmente essa questão de relação, de inteligência emocional, inteligência relacional, eu acredito que esse seja o nome mesmo. Por quê? Para me ajudar a ser esse intérprete. Que o cara é arrogante, mas esse é o jeito dele. Imagina assim, um empresário, e essas são as empresas que eu tenho mais sucesso, tá? São empresas maduras. E quando eu comecei, eu tinha essa crença que eu não conseguiria ajudar essas empresas. O empresário está 1 década, outro empresário está 2 décadas, outro empresário está 3 décadas de mercado. E eu sento com ele, analiso o negócio e falo para ele que existe um desajuste. Aquele cara fala assim, mas como? Eu tenho empresa há 20 anos. Você está querendo me ensinar? Exatamente. Eu falei assim, olha, então tá, eu te mostro como que você está fazendo, te mostro como que deveria ser e a diferença de um e do outro. E é difícil. Imagina se eu chegar aqui, você é especialista nisso, você me contratou, eu sou especialista numa área, só que você está tendo sucesso. Eu não estou falando que esses empresários não estão tendo sucesso. Eu só falo assim, se você ajustar isso aqui, você vai ter muito mais sucesso. É onde que eu falo que o meu trabalho é um potencializador. Só que se eu chegar para esse empresário de 10, 20, 30 anos de empresa, que já construiu o império, tem um monte de família trabalhando ali do sonho dele, ele está construindo, dando oportunidade para outras pessoas construírem mais sonhos. Tá? Eu falo, você está errado. Na hora que eu falo que ele está errado, já fecha o canal de comunicação. Eu falo, olha, parabéns. Uma maneira de falar, tá? Um exemplo que não é desse jeito, mas se eu tenho uma linda história, você construiu tudo isso, só que você está fazendo muito esforço. Vamos ajustar esse pilar, esse pilar, esse pilar e vamos testar, mesmo sabendo que vai dar resultado, e vamos testar então numa pequena parte como que vai ser isso. Geralmente, a hora que ele vê aquela pequena mudança, às vezes ele fala assim para mim, eu vou perder venda. Eu falei, vai perder venda? A venda que você vai perder é a venda que está te dando prejuízo. Só de você cortar essa venda, você tem o produto A e o produto B. O produto A, você não quer ajustar ele, ou não dá ajuste, ele te dá prejuízo. O produto B te dá lucro, só que os dois juntos estão empatando a sua operação. Só de você tirar esse produto, sua empresa vai faturar menos, mas vai ter lucro. Veja como é que é louco. Aí você escuta isso, como você está falando que eu vou reduzir meu faturamento e vou ter lucro? Porque você vai reduzir o que está te levando à parte do lucro. Então, Marcela, se eu chego e falo drasticamente, você está errado, é assim que tem que fazer, cliente, eu me coloco no lugar dele. Ele fecha os canais de comunicação e fala assim, louco é você que começou seu escritório há menos de 5 anos, eu estou com 30 anos aqui. Mas é um trabalho de construção. Eu sei que não é fácil. É um trabalho que, assim, entrando nas empresas, como que eu ajudo as empresas? Eu não consigo chegar nas empresas e falar, você tem que mudar isso, isso e isso. É um diagnóstico. Eu falo assim, eu trabalho nos 3 tempos. Passado, presente, futuro.
No passado, eu consulto como que a empresa se comportou, uma biblioteca, como que ela é, se ela tem um padrão, se ela tem uma linha. O presente, como que ela está. Ajusta. Com esse ajuste, a gente começa a prever o futuro. Voltando nos pilares. Você tem informação, gestão de compras, gestão de custos, precificação ajustada e está vendendo pra caramba. Agora a gente começa a falar de lucro. Qual que é o lucro que você deseja? Eu desejo, ele pode falar em percentuais ou em valores. 1 milhão, eu quero 100 mil por mês, 10%. Vamos ajustar a precificação dele para 10%. O mercado aceita? Aceita. Estou fora do padrão? Não, estou fora. Então que só vai ter 5%. O que você vai fazer? Para ter os seus 10 ali de lucro, você vai ter que faturar o dobro. Aí sim você vai ter lucro. Só que já é medido, você vai ter seu custo fixo, sabe quanto que precisa de pagar. Daquela fatia, o que o variável vai te levar, chegou na margem de contribuição. Com essa margem de contribuição, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o seguinte, você tem 30 dias no mês. Se você gastar os 30 dias para pagar as contas, você não ganhou nada. Se você, no 25 você bateu o ponto de equilíbrio, os outros 5 dias de venda, não é lindo desse jeito, tá? É só para uma forma mais ilustrativa. Os outros 5 dias é lucro. Juliana, eu preciso de 33 dias. Opa, peraí. Ultimamente, minha vida financeira, eu ando precisando de 90, 120 dias. Mas aí são duas vertentes, tá, Marcela? A gente tem que analisar como está a sua operação, ver se talvez seu custo está desajustado, ou talvez você fez investimento, que naquele momento você vai ter que pagar, mas talvez você vai ter que... Tem algumas saídas, tá? Você pode vender outro serviço, agregar por um período e talvez te traga mais renda, mas se viu que é tudo ajustado. Aí vem para outras coisas que eu acho lindo também, que é o ponto de equilíbrio. Nós podemos trabalhar de visão de futuro. O ponto de equilíbrio começa a me dar a visão de futuro. Eu quero 1 milhão de resultado, 1 milhão e 200 mil de lucro no ano. Eu tenho que faturar 12 milhões nesse cenário. Beleza, mas como é que eu faço isso? Monto um planejamento estratégico. Eu vou vender o produto-alvo. Aí entra em muitos detalhes da operação. Só que é dessa forma. Algumas empresas, alguns profissionais chamam de planejamento empresarial, planejamento estratégico. Eu sempre chamei isso de planejamento estratégico futuro, porque eu estou enxergando lá na frente. Vai dar certinho? Não, mas é um norte. Se você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, é igual ao GPS. Você vai ligar os dois pontos. Quando eu estava vindo para cá, deu na rua de baixo ali, falei, peraí, ajustar a rota. Então, nos negócios também, ajustar a rota. Tem uma outra coisa que chama planejamento orçamentário. O que é? Então, para mim atingir essa visão, eu tenho que ter um orçamento. E para eu ter esse orçamento, como é que eu faço? Eu preciso de medir essas informações. Então, vamos lá. Margem de contribuição. Ponto de equilíbrio te dá a visão de futuro. O planejamento estratégico vai te dar o caminho que vai. O orçamento é o que você tem de combustível para seguir esse caminho. Tá? Juliano, diminuiu as vendas, tem que ajustar custo. Aumentou a venda, vai subir custo. Como é que você faz isso? Aí tem uma coisa que a gente chama de orçamento e realizado, que no mundo dos negócios é muito comum, e para mim é muito comum, que eu falo orçado e realizado. Tá? Como é que você faz isso? Você começa a medir. Você pode se medir por semana, por quinzena, por mês. Eu estimei que eu vou vender 100 mil e que meu custo vai ficar em 40 e vai sobrar 20 mil no final do mês. Fechou a conta? Se você deixar Deus dará, chegou no final do ano, você está com prejuízo ou nem chega lá. Mas teve um desajuste naquele mês. O que eu orcei? O que eu realizei? Está dentro do previsto? Então, é bem assim. Quando eu falo que deixa rastro, é que é uma ciência. Só que não pode pular etapas. As pessoas, é onde que vem a equalização e vem o equilíbrio, que é da justiça e da perfeição também. A gente fala muito disso. Se um cara muito racional, ele vai ser um excelente gestor, só que ele vai ser um rolo compressor. Vai passar em cima de todo mundo ali e vai ter excelente resultado, mas é o que vai infartar a equipe, enfim. Então ele tem que ter um bom senso. Um CEO, um empresário muito emocional, ele vai ter problema com liderança, com equipe, com métricas. Então, onde que entra o papel do controller disso? Criando essa consciência, ajudando, construindo esse caminho do lucro. E se eu falar de controladoria e de controller, eu posso falar assim que a controladoria é uma ciência que pega toda a parte econômica e leva para a consciência. Aí grifo meu, tá? Que eu falo assim, e essa consciência é o que gera lucro.
E eu queria que você falasse, então, falando de lucro, né? Sobre justamente a jornada do lucro. Como que funciona, como surgiu a ideia também. Eu vi, inclusive, que você tá com um bloquinho. Eu lembrei que eu preciso te entregar um presente, gente, que a gente tá falando de números aqui. Aí é muito legal que a gente traz pra nossa realidade, né? Tudo que você fala. É muito aplicável, porque a gente comete esses erros de não saber o que tá fazendo, quanto que entra, quanto que sai. Você fica, meu Deus do céu. E quando a nossa vida financeira parece um pronto-socorro que só tem urgência e emergência, aí você fica bugado mesmo. Mas é muito bom, porque a gente tá tendo uma aula aqui, né? Ó, um presente personalizado do Zoom pra você. Espero Muito que obrigado, goste. Marcela. Você gosta de bloco, de anotar, então Anoto pra caramba, faço vem o anotações, presente com a vem as caneta. ideias. Muito obrigado. E eu gostaria de te retribuir aqui o bloquinho da Jornada do Lucro. Muito bom. Tá? É muito personalizado obrigada, também, gente. tem uma Ó, dedicatória chique. aí pra você. Ah, é? Ó, que chique! Olha, gente. Gente, a letra, quando é bonita, é outra coisa, né? Eu tô notando umas coisas que eu não sei nem como que eu vou entender depois, mas a gente tá firme aqui. Olha que legal. Muito legal, muito obrigada. E Me assim, conta. ó, que você use no seu dia a dia para anotar as suas ideias, os seus insights. Uma mente descarregada, Marcela, funciona mais rápido. Então, assim, às vezes eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto. Às vezes eu nem lembro o que foi, mas, poxa... 3 da manhã você tá lá, né? Eu sou muito disso, tá? Eu sou também muito sou visual. assim. Mas falando da Jornada do Lucro. A Jornada do Lucro é um programa do escritório. É um programa que nasceu. E eu identifiquei isso aqui, Marcela, como o seguinte. No nosso escritório, já tive cliente do agro. Hoje a gente não tem mais... Mas já tive por opção nossa de trabalho, tá? É uma vertente que hoje, nesse momento, a gente está focado em outras áreas. Uhum. Mas alguns amigos, alguns outros profissionais falam, João, você não nicha seu negócio? Eu falei, meu negócio é nichado. Eu falei, não, mas você não trabalha com e-commerce ou só com serviço? Eu falei, cara, para mim é tudo a mesma coisa. Eu falei, mas eu não vejo dessa forma. Para mim, não, eu só trabalho com cliente A, eu só trabalho com segmento B. Aí eu parei para refletir, mas isso é meu, tá? Mas é meu, eu acredito que mais pessoas, mais profissionais pensam dessa forma. Marcela, o negócio, o meu serviço, o seu serviço, o e-commerce, a indústria, o comércio tradicional, o digital, são 3 linhas. Faturamento, custo e despesa e resultado. Se a última linha for positiva, você teve lucro. Se a última linha for negativa, tem o desajuste, você está no prejuízo. Então, assim, ó, o que muda é a dificuldade de algum trabalho. A indústria ela é muito mais trabalhosa do que um serviço, do que uma clínica médica, do que uma revenda, do que uma distribuição, do que uma panificadora. Um exemplo, muda a dificuldade de trabalho, mas a visão é uma só. Então, quando eu criei a Jornada do Lucro, eu comecei a identificar alguns padrões, que são esses que eu falei, informação, compras, custos, precificação e vendas. Se você tem todos esses dados, o seu negócio prospera. É impossível prosperar. Só que existe, falando da Jornada do Lucro, tá? Ele nasceu dessa ideia. E eu falei assim, poxa, mas eu vou dentro da empresa, faço isso, mas como que eu posso mudar a mentalidade do empresário ou do gestor, que seja? Aí é onde surgiu a questão da consciência lucrativa que eu falo. Sabe por quê, Marcela? Toda empresa nasce com um objetivo. O objetivo da minha empresa, da sua empresa, de todas as empresas é um só. É gerar lucro. Você fala assim, não, Juliano, minha empresa eu trabalho aqui para ajudar outras pessoas, tal. Tá bom, Marcelo, você me chama propósito. Propósito é diferente de objetivo. Propósito é algo maior. Mas sem o lucro, você não consegue atingir esse propósito. Aí você fala, tá, mas as empresas sem fins lucrativos? Elas geram lucro. Elas geram lucro para ajudar as instituições todas. Elas só não podem ficar com aquele lucro por uma questão, uma finalidade dela. Mas todo negócio que ele nasceu, o objetivo dele principal é gerar lucro. Você pode doar todo o seu dinheiro, igual o Bill Gates já fez algumas vezes, e teve lucro de novo. Mas o negócio de toda empresa é gerar lucro. Só que se o empresário não tem a consciência lucrativa, ele não consegue. Você fala assim, é porque ele não quer? É porque ele tem alguma deficiência? Não. Ele já faz de novo, ele já faz tudo de melhor.
Ele já pega uma ideia, contrata a pessoa, pega um sonho, vai vender e reza porque ela vender. Todo mundo recebe, às vezes ele é a última a receber, às vezes ele não recebe. Tá? Aí eu vi onde que nasce isso. Nasce da desinformação. E a desinformação causa uma coisa chamada cegueira. É uma cegueira lucrativa. O lucro, se você está cego, você está vendado, o lucro pode estar na sua cara, que você não enxerga. É uma coisa bacana. Eu vou dar um spoiler aqui do treinamento da Jornada do Lucro. No primeiro dia eu pego o empresário, vendo ele lá e coloco uma palavra, cito lucro. Eu falo, cadê o lucro? Ele fala, não consigo. Eu falo, me dá a mão aqui, eu vou te guiar. Coloca tá difícil, tá, mas vamos ir. Vai, não, Pedro vai sozinho. Ó, vira para direita, vai, tá vendo o lucro? Não, não tô. Dá a mão, pego ele. Tá vendo o lucro agora? Não tô. Agora tira a venda. Tá na frente dele, aqui a menos de 5 centímetros, ele não via. Por quê? A pessoa que está cega, desinformada, pode estar na cara que ela não consegue enxergar. Então, essa desinformação causa a cegueira lucrativa e a cegueira lucrativa causa o looping do faturamento, que é aquele negócio. Você vende, 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 fatura, 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 milhares, milhões e não tem dinheiro. Você fica... Por quê? Existe um desajuste. Aí que cura isso? A consciência lucrativa. Quando você tem a consciência, você é levado para a luz. Os véus da ignorância caem e você começa a enxergar a sua empresa de outra forma. Os clientes que estão comigo há mais tempo, nas primeiras reuniões, eu não sei de nada, não, eu sou isso. Eu falo assim, você não sabia, vamos aprender junto. Aí eu vejo hoje os bate-papos, eu encosto na cadeira e falo, cara, eu fico tão feliz. Eu queria que você pudesse ver há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e hoje você brigando aqui, falou, eu ajustei a precificação, agora o problema é a equipe, é isso e aquilo. Sempre vai ter um problema. Então a jornada do lucro nasceu até da minha cegueira lucrativa mesmo. E eu enxergo esse padrão, esses 5 pilares, mais um que é da produtividade, que aí entra em outras situações. Por exemplo, quando que uma indústria deixa de se tornar lucrativa? Quando os custos dela crescem mais do que a capacidade produtiva. Ela vendeu mais do que ela consegue produzir. Ela vendeu mais do que ela consegue gerir. Então, o que você faz? Você chega no platô ali ou você cresce mais. No nosso caso, como serviço, nós temos, eu atendendo sozinho, eu atendo X clientes. Se eu quiser atender mais, eu tenho equipe. Isso é a parte de produção. Só que eu posso querer atender só eu sozinho, 1000 clientes, eu vou perder qualidade. Eu não vou entregar daí a pouco. Uma recomendação boa é muito tempo para te fazer um cliente, mas uma recomendação ruim te leva tantos outros. Então, a jornada do lucro nasceu disso. E ela, como é uma imersão, por exemplo, a pessoa chega, quantos dias ela fica? Explica para o pessoal, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho interesse em participar e entender melhor meu negócio. Como é que ela pode fazer? Bom, existem 2 formatos. Eu tenho o produto, a jornada do lucro no meu escritório. Para quem que ele é? Para empresas que estão iniciando agora, ou que pretendem iniciar, ou que querem aprender mais sobre gestão. Aí é um treinamento individual. Ou eles querem, vamos pensar assim, a Marcela está começando o podcast agora, há 1 ano atrás, ou está com uma ideia de começar. Juliana, eu gostaria de contratar seu serviço. Ele pode ser individual e eu vou te dar aulas. Agora não, eu já tenho o podcast funcionando. O seu caso já está em outra vertente, tá, Marcelo? Não entra nisso aqui mais não, tá? Já está maduro demais. Olha, eu quero que você me acompanhe aqui. Como é que eu chego no lucro? Eu vou acompanhar isso nesses pilares. Vamos ajustar a informação, transformar dados em informações. Vamos aprender a comprar, vamos aprender a gerir seus serviços. É um trabalho contínuo. Esse trabalho geralmente eu faço de 90 dias, tá? Aí a pessoa pode continuar, pode, só que a gente vai para outros programas. Agora tem as turmas, que aí esse trabalho é a mentoria, tem o trabalho da Jornada do Lucro para empresas e tem o workshop, a Jornada do Lucro, que aí esse é uma turma aberta, são 4 encontros ali, onde eu falo dos pilares do lucro. Então é o workshop onde eu ensino na precificação, dali aquele pessoal já tem uma bagagem para seguir. Eles podem seguir com o escritório também. A Jornada do Lucro é esse. Para outras empresas mais maduras, nós temos o programa Gene, que é gestão de negócio, inteligência e estratégia. Aí são para as empresas mais maduras que já entendem de gestão ali, onde eu trabalho com os potencializadores, ainda nesses 5 pilares.
Também tem um outro produto do escritório, que é a gestão financeira personalizada, que eu chamo isso no meu escritório de a evolução do BPO, que não é só o BPO financeiro, não é só um contas a pagar e contas a receber, tem toda uma parte orientativa. Então, assim, ó, se falar que eu não nichei, eu nichei o serviço, mas não o público. Porque toda empresa, o objetivo dela é para dar lucro. Então, assim, eu conheço os pilares do lucro, eu posso ajudar, dos lucros, os pilares do lucro, eu posso ajudar todas essas empresas. E tem algum já marcado desses workshops da Jornada do Lucro agora previsto? Ó, tem uma turma prevista para março, tá? Ah, legal. Março. Como é que o pessoal faz a inscrição? Eu vou abrir no próximo mês, agora em fevereiro, as inscrições pelo Instagram. Tá? No Instagram tem o Linktree que vai levar para uma página específica, mas a previsão para a primeira turma de 2026 é para março. Eu tenho algumas pessoas que eu estou fazendo a mentoria individual, mas por conta desses novos projetos eu precisei de jogar de fevereiro para março. Mas sempre no escritório tem o personalizado. É que as turmas elas estão numa entrega maior, eu gosto de fazer com mais espaçado assim. E me fala uma coisa que eu acho muito interessante da gente voltar, que você falou a respeito das raízes também, né? Que isso se faz muito presente em quem você é e no que você desempenha, né? Que é a parte sua como docente. Que você falou que estudou na industrial. E aí agora, anos depois, eis que você se torna professor. Eu queria que você falasse sobre isso também. Acho que é importante. Então, mas também são quebras de crenças, né? Eu falo assim, ó, quando eu falava que eu era um improvável, hoje eu sou um resultado, esses dias eu me policiei, falei assim, cara, eu sou um improvável. Eu falei, não sou mais não, eu fui um improvável, eu sou um resultado. Lá na indústria, pra você ver como é que o universo também, ó, o tempo todo ele tá ligando esses dois pontos. Cada decisão que a gente toma, é só, você dá o primeiro passo. O que vai acontecer, tem um monte de percurso, um monte de obstáculo. Mas se deu o primeiro passo e você está alinhado com o seu propósito de vida, o objetivo vai colocando pessoas, igual como você, para mim hoje está aqui num podcast, é fruto de resultado, é fruto de conexões e é algo divino, é algo de universal, dessa mente universal que nós temos, tá? Então a decisão de mudar de vida lá, primeiro eu virei aluno. Então, eu sou contador, tenho CRC ativo. Já em 2012, se eu não me engano, eu tive história de contabilidade, só que eu vi que não era aquilo que eu queria, parei. Mas tudo que eu tenho hoje, a minha raiz veio da contabilidade. E aquele negócio, né? O amor pelos papéis lá do meu pai, de ver que ele transformava vidas, todas as pessoas que são transformadoras de vidas, todos os trabalhadores. Tá? O único que não transforma a vida, transforma a dele negativo é o improdutivo, mas todos nós somos transformadores de vida. Então, Marcela, foi muito importante. Quando eu me formei em industrial, depois eu fui trabalhar na contabilidade, de escritório de contabilidade, depois eu fui trabalhar tive uma outra oportunidade de trabalhar numa grande empresa de Franca. Eu falei assim, agora eu já consigo pagar uma faculdade. Eu fiz o meu bacharel em ciências contábeis também. Só que sempre que eu passava pelo industrial, que foi a virada o divisor de águas, eu falei assim, um dia eu gostaria de contar a minha história aqui, que essa história sirva de exemplo para outras pessoas. Aí eu conversei com o Ezequiel, o Ezequiel foi meu professor, hoje ele é coordenador lá. O Ezequiel, um abraço, tá? É uma figura. Ele falou, não, Juliano, você não vai dar uma palestra aqui não, presta um concurso, você vai ser professor. Eu fui aquele negócio, falei, cara, eu professor? Aquele friozão na barriga, assim, né? Fui, prestei, fiz toda a parte prática, passei. E a primeira aula? Meu Deus, que medo. Quando eu entrei na primeira sala de aula, na hora que eu pisei o pé, o medo ficou lá fora. Eu saí, eu lembro que eu liguei para Paula extasiado. Paula, parece que eu fiz isso a vida inteira. Foi maravilhoso. E foi aí também que surgiu essa paixão por continuar lecionando. E eu lembrei do Ezequiel que tem uma passagem muito interessante, assim, ó. Eu falo que judiou demais. Ele me colocou na sexta-feira, nas 2 últimas aulas de contabilidade pública. Meu coisa assim, Deus! Eu cheguei na aula e falei, quem vai seguir contabilidade pública? Ninguém levantou a mão. Aí eu falei assim, deixa eu me inventar, né? Fui, me capacitei, não sou especialista nessa área, mas busquei especialistas, busquei computadores de prefeitura e foi um sucesso. E as aulas começaram a lotar. E eu tive uma certa visibilidade com isso. Aí na próxima turma eu peguei contabilidade normal, só que faltou um professor da aula de finanças.
Aí o Ezequiel foi jogando cobre lá, eu falei, cara, eu não preparei aula, não preparei nada. Eu falei, vai lá. E eu fui e falei assim, poxa, é isso aqui que eu quero. Aí eu formei 3 turmas de finanças. Teve um dia que foi a primeira pessoa no mundo, acho que turma que conseguiu embargar a minha voz. Eu fui paraninfo dessas 3 turmas, assim, ó, sinal que não é uma coisa que você quer ser, é uma coisa que você é convidado a ser pelo seu trabalho. Mas a primeira turma que eu fui paraninfo me marcou muito. Eu cheguei na sala de aula, tinha um cartaz ali, isso eu não vi, né? Uma festa, coisa, sala tudo esquisita. Chegou uma aluna e falou assim, acho que é seu aniversário. Não, professor, vamos entrar, né? Aí, surpresa, Juliano, deseja ser nosso paraninfo. A voz, eu pensava que era frescura aquilo ali. A voz não saía. Então, assim, ó, foi muito gratificante. Mas, além disso, Marcelo, o que foi gratificante é assim, ó, é poder retribuir para a instituição, tá? Mas eu acho que nem para a instituição, é para os jovens que estavam ali. Numa das formaturas, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, você nunca saberá quantas vidas salvou, mas todas elas saberão. Isso ficou muito nítido para mim nessa formatura. Eu fui paraninfo, falei, expressei minha gratidão. Veio uma mãe do aluno, me pegou pelo antebraço assim, apertou forte mesmo. Falou assim, professor, o senhor salvou a vida do meu filho. Eu falo assim, eu me emociono, que assim, eu não perguntei o que eu fiz. Que na sala de aula, eu contava muito sobre a minha trajetória. Então, eu ensinava a coisa técnica ali, a parte técnica, mas nos intervalos que sobrava, eu sempre incentivava eles a estudarem por conta, não esperar os professores fazer por eles, ler, se desenvolver intelectualmente em todas as áreas, que o universo e o mercado também remunera melhor quem se destaca. E então essa parte foi muito importante na minha vida, tá? Ainda devo voltar a lecionar no futuro, não tão breve, mas é porque toma muito tempo em casa também, tem os negócios, tem a família, e foi um combinado que eu fiz com a Paula também, falou, ó, serão 2 anos, tamo junto, ela falou, tamo junto, e não tivemos nenhuma briga por causa disso, então foi desafiador, tive dengue no meio do caminho, Nossa. tive covid e tudo, mas assim, ó, foi muito bom, e assim, talvez, Marcelo, também eu fiz a minha parte, talvez é gostoso hoje e gratificante encontrar com ex-alunos. Claro que não é só eu que fiz a parte, tem um corpo docente lá maravilhoso, mas de ter o reconhecimento deles, de ver eles. Tem um aluno meu que esses dias eu fui palestrar numa associação, aí eu fui ver o Instagram e ele tinha palestrado antes. Esse aluno é muito engraçado. Ele trabalhava com o pai dele e ele sempre perguntava, professor, como é que eu posso melhorar a empresa do meu pai? E eu imaginei que ele fosse seguir. Ele seguiu para outra vertente, foi trabalhar com investimentos, aprendeu, eu estou dando palestra sobre investimento. Talvez nessa parte específica de ações lá, talvez hoje ele saiba mais que eu. Então isso que é gratificante, entendeu? A minha missão, Marcela, como empresário, como pai, como pessoa no geral, é sempre assim, ó, transformar os lugares que eu passei em lugares melhor. É uma visão que é muito clara, talvez se vocês consigam enxergar na mente de vocês, você tem 2 velas no castiçal, uma está apagada, a outra está acesa. Quando você pega e encosta uma na outra, a outra acende, faz uma chama muito maior, a hora que as 2 se separam, as 2 voltam iluminadas, ninguém perde. Então essa é muita filosofia que eu carrego para a minha vida, sabe? De deixar o meu legado, para os meus clientes entregar sempre o meu melhor, para os meus alunos sempre o meu melhor. Aí onde que eu me realizo ainda como professor? Não estou na sala de aula, mas tem os workshops, tem os treinamentos. Então não tem a ver com vaidade, tem a ver com realização pessoal, tem a ver com transformação. Então, assim, ó, nós estamos falando aqui há quanto tempo mais ou menos? Quase 1h30 já. Nós falamos algumas coisas de dinheiro, mas não tratamos de dinheiro. Mas você viu perceba que tanto de riqueza que nós falamos aqui? Então, essa passagem industrial é gratificante e veio coroando assim, a minha evolução. Ser professor não é fácil. Eu não fui professor por necessidade, eu fui professor por decisão. E todas as vezes que eu ensinava uma coisa, ou falava uma palavra, ou passava a minha experiência,
eu voltava para casa mais rico daquilo ainda. Eu falava, estou no caminho certo. Isso se reflete nos meus negócios. A parte da maratona que eu falei lá, é só um desafio, ela me torna mais forte. Que corri 42 km, 125 metros, 195, eu não perco 42 km. Não é fácil. Só que quando vem a dificuldade do dia a dia, eu falei assim, poxa, já consigo correr 4 horas lá, será que eu não consigo resolver isso? Tem nos negócios também, tem, poxa, como que eu vou ajudar esse cliente? Então tá tudo atrelado, sabe? E são essas somas, esse empilhamento de micro resultados, esse empilhamento de novas habilidades, esse empilhamento de desafios vencidos que vai dando corpo para o Giuliano, para o escritório, pro escritório, pelos trabalhos feitos. Existe, Marcelo, um mito muito grande assim, no mundo nesse ramo da controladoria e da consultoria, que é mais conhecido. Se eu falar que eu sou controller, para algumas empresas eles não sabem o que é. Mas quando eu falo que eu sou consultor financeiro, eles entendem. Só que um controller, ele vai muito mais além do que um simples consultor financeiro. Mas no mercado existe uma situação assim, isso é pejorativo, mas acontece em todo segmento. Esse consultor aí, frases de escritório de contabilidade ou de contadores, né? Esse contador vai entrar aqui no meu escritório, no meu cliente, para ajudar, vai pegar do meu escritório e levar para outro escritório. Eu nunca pratiquei isso, mas há quem pratique. Só que existe uma generalização. Um consultor fez, os consultores são tudo assim. Não é. Se foi assim, todas as profissões, um profissional fez, então essa profissão não vale. Mas o que é engraçado é que recente aconteceu uma situação dessa e eu não precisei de me defender. Outras pessoas falaram assim, olha, esse profissional já trabalhou comigo, ele é muito ético, ajudou meu cliente, não está lá mais e o cliente continua comigo até hoje. O profissional já me deu resultado. Então, entende que é uma construção, é uma eterna plantação. Aí, ainda falando dos alunos, era isso que eu pregava para eles. É o que eu tive em casa. Esse homem que está sentado aqui, hoje, muito dessa construção se deve a Paula. Isso é engraçado. É emocionante, mas essa construção, essa parceria, a Paula me mostrou uma outra visão de mundo. Uma visão mais que a fé e o medo, eles são muito parecidos. Quando você tem fé, você acredita numa coisa que seus olhos não vê. Quando você tem medo, você acredita também numa coisa que seus olhos não vê. No mundo dos negócios, quem tem fé é doido. Quem tem medo trava. Por muitas vezes, nas minhas decisões, eu tive muito medo e travei. E a Paula foi essa voz da consciência que falou assim, e se dá certo? Mas se dá errado, estamos todo mundo junto. Se dá certo, estamos todo mundo junto. Então, isso nunca deu errado. Tem o desafio. Então, assim, o professor, o Giuliano aluno, o Giuliano marido, o Giuliano pai. Uma coisa que é forte também, estamos falando de negócios aqui, mas para mim está tudo enraizado. Um dia, eu no carro com o João, meu filho, caçula, a Rafa é maravilhosa, a Rafa antes de vir pro podcast, ela falou, pai, vai lá, vai dar certo, eu só não vou lá para te atrapalhar. Mas um dia eu estava com o João, ele estava fazendo vôlei, eu busquei ele, estava um dia muito desafiador no trabalho, que eu falei assim, poxa, eu saí dessa reunião, parece que eu não ajudei o cliente, tá muito difícil. Eu falei assim, João, fala uma coisa do papai que você admira muito. Ele falou assim, olhou para mim, dirigindo, a sua coragem. Ela foi assim, como assim, João, a minha coragem? Eu falei, pai, você é tão corajoso que o senhor não sabe. Os negócios que o senhor faz, as coisas que o senhor faz, como o senhor cuida da casa, aquilo lá, sabe, um leão aqui de dentro de mim. Pô, se o meu filho me vê um corajoso, por que uma dificuldade do trabalho eu não vou ser? Você entendeu, Marcelo? Ninguém faz nada de grande sozinho. Se eu não tiver essa estrutura com a minha família, com os meus filhos, eu não consigo prosperar no negócio. Tá? Então, assim, primeiro, e o Giuliano que está falando com você é uma fase. Pretendo encontrar a Marcela daqui a uns anos e a gente está em outras fases. Falou, nossa, lembra que nós conversamos daquilo lá? Olha como é que foi muito mais rápido do que aconteceu. Então, é essa construção. E eu levo isso para os meus negócios.
levo isso para os meus clientes no momento de fraqueza deles. Não é um trabalho engessado. Acho que é isso. Eu ia pedir para você deixar um recado, mas eu acho que essa frase que você trouxe e dessa troca com o João é o recado primordial aqui para a gente poder aprender muito também, né? Então eu queria só que você deixasse para o pessoal, quem tem interesse também, precisa desse ajuste, dessa ajuda com as finanças também, de colocar a empresa nos trilhos, deixar seus contatos para o pessoal, rede social também, a pessoa que quer participar do Jornada do Lucro também, como que ela faz para entrar em contato com você? Pode entrar em contato com o meu Instagram, é @Giuliano_Abreu. Lá tem a página, tem o Linktree que vai gerar para o WhatsApp comercial, tem meu telefone, tem o site, tem a página no YouTube. Pelo Instagram ali vocês conseguem me achar facilmente, tá? O Instagram tá lá, às vezes eu posto alguma coisa das minhas corridas, da minha família, mas é o Instagram profissional esse mesmo, tá? E você falando da mensagem, Marcela, só que eu gostaria de falar uma contribuição, assim, que às vezes teve um caso essa semana, uma empresa de 22 anos que está passando por um desajuste. O cara fala assim, não, eu sou um derrotado. Eu falei assim, não, peraí, não está perdido, isso aqui é uma situação, é uma fase, ela vai passar. E eu acredito que tenha vários empresários que estão nessa situação, se sentem acuados porque não sabem fazer, não é a gestão não, tá? Não tem conhecimento técnico específico, não buscam informações necessárias, tá? E ficam travados. Gente, eu sou especialista em controladoria e finanças e posso ajudar muitas pessoas, muitas empresas. Só que primeiro elas precisam de se permitir ajudar. Elas precisam de entender que elas precisam de ajuda. Eu já tentei ajudar empresas que eu via que eram prósperas, entrei no cliente, o cliente não quis fazer. Esse cliente ele não prosperou. O cliente que tem 10, 20, 30 anos, mas ele tem humildade de aprender, de desaprender e aprender corretamente, é o que prospera. O que eu quero falar é o seguinte, se você tem uma empresa, está passando por uma dificuldade, ou a empresa estagnou, vou falar das duas fases, está com dificuldade, estagnou, procure um profissional. Não? Tem o Giuliano, o escritório está aberto, Giuliano Abreu Controladoria, que é o ecossistema For App Solution Group, é o grupo de soluções empresariais, está aberto, mas como eu, tem muitos outros profissionais. O que não pode ficar é na desinformação, no achismo. Então, Marcelo, para tudo tem conserto. E talvez alguns é encerrar um ciclo e começar outro. Só que o empresário transformado, ele nunca vai voltar atrás. Ele vai fazer aquilo que dar certo. Acredito que seja isso. Muito bom. Vou esperar você para a gente fazer um novo podcast sobre reforma tributária, em que você já é de casa. Você faz parte da Casa das Boas Histórias. Vamos lá. Estou à disposição para a gente falar da reforma tributária, falar mais sobre gestão, algum assunto específico. Marcelo, não poderia encerrar isso aqui sem falar do PriceUp, que é o programa de precificação. Talvez a empresa ela não quer fazer a jornada do lucro, não quer isso. Talvez nem o PriceUp agora é o momento para ela. Mas a precificação é o primeiro caminho de encontro ao lucro. Errou em precificação, errou em tudo para frente. Então, se eu pudesse dar uma dica de ouro para todos os empresários, que seja do segmento industrial, comercial, serviços, tem algum desajuste ou está ajustado? Olha a precificação, porque é ali que nasce o lucro. A precificação é a frase que isso é dos meus treinamentos. O lucro nasce na precificação, se organiza na gestão, se consolida na venda e é justificado na demonstração. Então eles são duais, é como o positivo e o negativo. Se você precificou corretamente com 10%, sua DRI lá na frente tem que mostrar 10%. Se ela está mostrando menos 10%, tem alguma coisa desajustada. E se ela está mostrando mais 20% também, está desajustada. Tá? Talvez isso é bom, mas tem alguma coisa ajustada. Você precificou com 10%, tem que te retornar 10%. Então a precificação é o primeiro caminho de encontro ao lucro. Importante saber disso. Uma dica valiosíssima, viu? Para quem está começando, para quem está ali consolidado e para quem está precisando rever também. Muito importante. Uma outra contribuição. No mundo dos negócios, quem tem informação domina o jogo. Tá? Quem faz gestão da informação, no mundo dos negócios, quem tem informação
toma as melhores decisões. Quem faz gestão domina o jogo. Quem faz gestão da informação prevê o futuro. Então, esse insight é bom também. Vamos lá, ó. Quem tem informação no mundo dos negócios, quem tem informação, toma sempre as melhores decisões. Eu tenho os dados, não vou tomar decisão. Quem faz gestão domina o jogo, domina o seu território. E quem faz a gestão da informação prevê o futuro. Então esse é o caminho. E é assim a jornada do lucro. A jornada do lucro. E é assim que a gente encerra. Então, Juliano, muito obrigada por ter vindo aqui no Zoom. Volte mais vezes, a gente vai te esperar aqui. Você contribuiu muito, inclusive aqui para as ideias do Zoom. Então, muito obrigada. A gente espera outras vezes. Foi um prazer, recebo com carinho esse convite. Espero estar aqui mais vezes. Muito obrigado, sucesso com o Zoom Podcast. Obrigada. Que venha 4 vezes 40 anos aí, tá? História. Haja papo, hein? Gente, na semana que vem a gente está de volta com o Zoom. Se você gostou desse papo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, manda para outras pessoas poderem assistir também. Teremos vários cortes também nas redes sociais do Zoom, TikTok, Facebook, Instagram. Segue lá também, a gente tem todos os contatos aqui, aqui no canal do Zoom. E é isso, meu povo. Semana que vem, novos assuntos, novas histórias, muita coisa boa para vocês. Tchau.